Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal. Você sabe que nesse canal o nosso propósito é descobrir essa questão da iluminação espiritual. Como realizar isso aqui nessa vida? Como descobrir a verdade sobre quem nós somos? Como encontrar isso dentro de nós mesmos? O ser humano ele quer desenvolver pessoalmente, ele quer crescer, ele quer mudar, ele quer encontrar algo dentro desse desenvolvimento, dessa mudança e crescimento, que possa de verdade lhe satisfazer pelo seu desenvolvimento pessoal. E aqui eu quero questionar isso. Primeiro, é importante que você descubra a verdade sobre quem você é, antes de ir em busca desse desenvolvimento da pessoa, dessa pessoa que você acredita ser. Então a pergunta deveria, antes de tudo, ser essa: quem sou eu? Qual é a verdade sobre mim, sobre esse eu que eu sou? Ou há realmente um mim, um eu, para evoluir, para crescer, para mudar? Isso é importante porque essa questão do desenvolvimento fica explicada, fica esclarecida. Aqui eu quero lhe revelar algo sobre isso. Você é consciência. Como consciência, não há qualquer mudança naquilo que essencialmente você é. E toda e qualquer mudança aparente dentro dessa pessoa que você acredita ser, que basicamente é essa personalidade, jamais irá representar aquilo que você procura, aquilo que na verdade você busca com esse desenvolvimento pessoal. Eu sei o que você na verdade está procurando. Todos nós estamos procurando basicamente a mesma coisa. O ser humano ele está em busca da felicidade. Ele está em busca do amor. Ele está em busca da completude. Algo que só é possível se realizar em seu próprio ser. Na constatação da verdade sobre quem você é. E para isso, nós não precisamos de desenvolvimento pessoal. Nós precisamos, basicamente, de autoconhecimento. A compreensão da verdade sobre você. Isso é autoconhecimento. Não se trata do conhecimento dessa pessoa, desse mim, desse eu, dessa personalidade, mas o conhecimento de sua natureza divina, de sua natureza essencial. Então, esse conhecimento, esse autoconhecimento, Ramana Maharshi foi o maior expoente de todos os tempos sobre isso. Ramana Maharshi, o sábio de Arunachala. Conhecimento, segundo a Vedanta, é Inanna. E Ramana foi o maior expoente dessa importante questão, a questão do real conhecimento. Não se trata do conhecimento comum a todos, do conhecimento ordinário, do conhecimento baseado na experiência, na memória, na lembrança, na experimentação, na vida comum ou na vida científica, ou nessa assim chamada ciência, como nós conhecemos. Aqui nos referimos a Inanna, ao legítimo, ao verdadeiro, ao último conhecimento, que é o conhecimento da unicidade, da não separação, da não dualidade.
o conhecimento da verdade divina, de toda a manifestação. Qual é a origem disso? Qual é a verdade sobre quem eu sou? Sobre o que é a vida? Sobre quem é Deus? Onde é que existe essa realidade? Onde é que está essa verdade? Chamada Deus, presença, consciência. Então, a Inanna trata desse conhecimento, o último conhecimento, que basicamente é o único conhecimento que pode lhe dar a verdade da revelação sobre quem você é. E, portanto, o fim para o sofrimento. O sofrimento termina quando o sentido de separação entre você e a vida, entre você e Deus, termina. Então, isso é algo muito, muito maior que esse desenvolvimento pessoal. Então, esse autoconhecimento é o conhecimento de si, é a Inanna sobre si próprio, é o conhecimento da verdade divina que você traz. A Vedanta é a última parte dos Vedas. E ali você tem acesso ao aspecto teórico, ao aspecto verbal, da visão de todos os sábios. Eu me refiro a Advaita, a Advaita Vedanta. Então, essa Advaita Vedanta, que é a última parte dos Vedas, revela a verdade sobre quem você é. A real Inanna, o real conhecimento. É isso que nós tratamos aqui com você dentro do canal e também em encontros online e presenciais. Porque, basicamente, a vida se revela nela própria, nesse direto conhecimento. De outra forma, não há qualquer revelação. A revelação básica da vida está na revelação sobre quem você é. Nessa unicidade de ser a completude. Então, não existe alguém para se desenvolver. Não existe esse desenvolvimento da pessoa, mas a constatação de que não há qualquer pessoa para evoluir, para crescer, para mudar. O contato com a verdade sobre quem você é o final de todo conhecimento. É o final da ilusão do experimentador, do pensador, daquele que acredita existir como uma entidade separada. Porque isso é fundamental para a vida do ser humano. Porque isso responde a toda e qualquer pergunta. A pergunta básica, principal, a primária. Se ela não é respondida, muitas outras questões surgem. E a verdade dessa revelação, dessa pergunta primária, isso responde todas as outras perguntas. O encontro com a felicidade, onde está? O encontro com o amor, aonde está? O encontro com a vida, em paz, aonde está? Onde encontro aquilo que irá representar o fim de todo o sofrimento, de toda a miséria psicológica, de toda essa contradição interna em que estou vivendo? Assim, a resposta para todas essas perguntas está na resposta para essa primária pergunta: quem sou eu?
E é disso que a Inanna trata. Ramana colocou isso como a base da verdade, da revelação para essa verdade. Portanto, o caminho direto para a constatação da verdade sobre quem você é está nesta auto-inquirição. Quem sou eu? Então, é isso que importa, ser apreendido, compreendido, vivenciado. Nesse sentido, a Inanna te dá acesso a yoga da revelação do seu próprio ser. Então, a Inanna Yoga é aquilo que você, em qualquer parte, em qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer situação de vida no dia a dia, pode colocar em prática. A prática da Inanna Yoga reside em estar aqui e agora, cônscio de todo esse movimento da mente presente. Todo esse movimento desse senso de pessoa, de pessoalidade, que o pensamento está produzindo dentro de você. Então, a real revelação do seu ser está no fim dessa ilusão, da ilusão desse sentido de pessoa, algo que vive e depende do tempo psicológico. Eu me refiro a esse tempo criado pelo pensamento. Basicamente, o fim para esse tempo, o fim do tempo psicológico, é a revelação do seu ser, que é consciência. E o que é o tempo psicológico? É esse movimento da mente que se baseia na memória, no pensamento. O ser humano, ou ele está no passado, ou ele está no futuro. Sua vida reside nesse contexto de tempo psicológico, de lembrança, de memória. Basicamente, o pensamento sustenta isso. O pensamento está sustentando essa condição. A condição de tempo psicológico para essa entidade, para essa pessoa que você acredita ser. Então, o ser humano, ele vive de recordações, ele vive de lembranças, ele vive de memórias. Ele se confunde com essas memórias, com essas lembranças, com essas recordações. Ele se vê no tempo. Ele se move nesse assim chamado presente, passado e futuro, como uma entidade separada. Nessa noção equivocada de ser alguém. Nessa noção ilusória de ser alguém. Então, o autoconhecimento lhe dá a visão da verdade do seu próprio ser. E aí está a completude. E aí está a paz. E aí está a verdade. E aí está a iluminação espiritual. Então, não é desse desenvolvimento pessoal, e sim da constatação de que não há qualquer entidade presente para alcançar alguma coisa, para realizar alguma coisa. A verdade está aqui, presente. Você está pleno, completo, naquilo que você é. Tudo que você precisa é esse despertar para a verdade do seu próprio ser. Tudo que nós estamos propondo dentro desses encontros, dentro dessa visão do conhecimento real, desse último conhecimento, desse conhecimento final,
é que você desperte para essa realidade divina do seu próprio ser. Então, pelo autoconhecimento, você tem acesso a essa autoinquisição. Porque, a partir desse momento, você está investigando esse ilusório eu, esse sentido de ego-identidade, e descartando essa vida egóica, terminando com essa ilusão desse tempo, todo ele criado pelo pensamento. Note, o pensamento está contando uma história sobre quem você é e está moldando padrões de comportamento, está a cada dia lhe movendo em sentimentos, em emoções, lhe dando sensações, percepções, e tudo isso baseado nos critérios que o pensamento tem. O pensamento, ele não lida com a vida como ela é. O pensamento não lida com a realidade. Esse comportamento do pensamento é de ignorância. Então, a ilusão do sentido egóico, esse sentido de separação que tem sustentado esse tempo psicológico para essa entidade com a qual você se confunde, ela está dentro desse fundamento, do fundamento da ignorância. Na Índia eles chamam de ilusão da ignorância. E o que pode romper com isso é a visão do conhecimento. E aqui se trata não do conhecimento teórico, verbal, mas do conhecimento direto, vivencial, do seu próprio ser. Então, o seu ser precisa acordar, despertar. Essa consciência precisa assumir esse corpo-mente. Essa condição de mente egóica é de consciência mental. A não ser que haja o despertar dessa consciência, esse antigo e velho modelo, esse antigo e velho movimento irá continuar. Então, o despertar do seu ser é o despertar da consciência. E há um mecanismo nesse corpo aí. Há todo um mecanismo capaz de realizar esse processo do despertar da consciência. Na yoga, isso é chamado de Kundalini. Então, essa Kundalini, ela passa por um processo de despertar, essa energia de Kundalini. Quando ela desperta, ela está assentada no corpo, na base da coluna. E quando ela sobe, ela cria uma mudança nessa estrutura, no corpo e na mente. Então, esse é o processo do despertar da Kundalini, que é o despertar do seu próprio ser, que é o despertar da consciência. E para que isso se torne possível, lhe é proposto aqui para você a visão do discernimento, a visão do conhecimento real. Então, o nosso encontro, nele, aqui nós propomos para você a prática no seu viver, no seu dia a dia, da Jnana Yoga. Isso pode ser feito em qualquer lugar, a qualquer momento. Aqui em nosso canal nós temos uma playlist sobre a meditação. E há duas formas muito plenas disso acontecer. Muito perfeita, muito completa.
disso acontecer para você. Uma é através da real meditação, dessa autoinquirição. Nesta autoinquirição acontece esse desenrolar desta real meditação, o processo da meditação aqui e agora. A pergunta é: quem sou eu? Essa é a autoinquirição colocada por Ramana Maharshi. Isso é chamado de Atma Vichara. A pergunta: quem sou eu? Isso te traz para esse instante, para esse momento. Isso faz com que você questione todos esses padrões de comportamento. Isso faz com que você quebre esse modelo de padrão de tempo psicológico, de conflitos e contradições produzidas pelo pensamento dentro de você. Então, por exemplo, você é desafiado numa discussão. E numa discussão, ninguém quer perder uma discussão. Mas ninguém também se pergunta por que é tão importante vencer uma discussão. É da natureza do ego sempre buscar prevalecer, vencer, ganhar. Porque ele se sente nulo, vazio, impotente, incapaz, se ele perde. Então, o desejo de discutir, quando desafiado, e vencer, é muito forte. Isso é uma propensão puramente egóica. O ser humano não quer se ver aniquilado. Esse é um movimento tipicamente egóico. Então, é preciso que você investigue quem é esse que não pode perder. Para quem é essa vitória tão importante? Essa dor que surge quando o seu ego é vencido, é aniquilado. Por exemplo, numa discussão, num debate. Eu aqui estou dando um exemplo, você pode encontrar muitos exemplos de o quanto o ego se sente diminuído quando ele é ofendido, quando ele é magoado, quando ele é ferido, quando ele é desafiado em suas bases de certeza, de autoconfiança. Então, são padrões no ego presentes. Temos a inveja, temos o ciúme, temos a autoimagem magoada, ofendida. E quando você se faz a pergunta, quem sou eu? Você entrou nesse processo de constatação direta da verdade sobre quem você é. Nesse momento você está nessa pergunta, se auto-observando e percebendo que todo esse movimento é de pura reação, de pura reatividade egóica. Então, quando isso acontece, nesse momento, sem resistir, sem lutar, sem se autocondenar, sem se autocensurar, também sem se defender, olhando para dentro de si e percebendo toda essa resistência a esse movimento da vida, percebendo esse mim, esse eu, esse ego, esse padrão egóico, esse olhar direto para essa reação, isso quebra esse processo de continuidade de um ego para se salvaguardar, para se proteger, para se defender. Isso é real renúncia à ilusão. Eu diria que essa é a real prática espiritual. O que está presente nessa autoinquirição.
Quem? Sou eu. Portanto, a meditação, a real meditação, é aquela que deve ser feita aqui e agora. Sobre toda e qualquer situação, sobre toda e qualquer circunstância, esse olhar para dentro de si mesmo, momento a momento. Essa é a primeira forma. E a segunda forma está na meditação guiada. Na playlist eu coloco para vocês aqui uma forma de meditação e a outra. Eu chamo de real meditação guiada. O contato com essa própria consciência, trazendo essa guiança para esta meditação, lhe mostrando, por sua divina graça, o que é adentrar esse estado de meditação, tomando ciência do movimento egóico, tomando ciência do movimento do eu. Isso acontece quando você está em algum espaço, em algum lugar, e em contato, por exemplo, com algo na natureza, cria um impacto tremendo dentro de você, e há um espaço novo se abre. Sua mente para naquele momento diante de um pôr do sol, diante de uma lua cheia, olhando o mar. E naquele momento há um espaço, sua mente egóica é como que varrida, e você entra em contato com algo dentro de você, além da mente egóica. Com um silêncio, com uma beleza, com algo fora do que o pensamento pode explicar. Então há esse espaço, há essa quietude, há uma alegria sem motivo presente. Então essa é uma outra forma desse contato com a meditação. Isso é a meditação guiada. Isso pode acontecer no contato com a natureza, isso pode acontecer no contato com um ser realizado. Algo que lhe toca, uma fala, um olhar, um momento de encontro. Então acontece um poder presente ali. E se desenrola esse processo natural de percepção da realidade fora do ego, fora desse centro de autodefesa, de desejo e de medo. Então se revela esse espaço novo. O contato com o ser realizado, na Índia eles chamam de darshan, é o contato com a presença divina. Na existência, tudo está pleno desta presença. Em toda a existência. Você está alienado desta presença e não contacta essa presença porque está envolvido nesse tempo psicológico, nesse movimento do ego. E você não faz esse trabalho de autoinquisição, esse trabalho de meditação. Então aqui eu quero que você compreenda que é possível realizar seu ser, sua natureza divina, a verdade sobre quem você é. Isso acontece quando o Kundalini desperta. Então essa energia toma posse desse corpo e dessa mente. Na real meditação, ou na real meditação guiada. Então o processo acontece nesse organismo, nesse mecanismo, para o despertar da consciência. É esse despertar da consciência que todo ser humano precisa. E ele tem a verdade dentro desta revelação do autoconhecimento, que traz a meditação. E nessa meditação, algo fora
do ego se revela, que é o seu próprio ser, assumindo esse corpo e essa mente. Ok? Esse é o assunto aqui com você. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Temos encontros online e também presenciais. Se isso lhe toca, vamos trabalhar isso juntos. Ok? Até o próximo encontro. Por isso, a base, repito, a base está no autoconhecimento. É fundamental você se tornar cônscio de si. Esse autoconhecimento irá lhe mostrar que aquilo que você é transcende o experimentador.